Boa noite, amados irmãos e amigos que estão nos vendo pelo Facebook, Ricardo Pereira, SV. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí conosco nessa noite, nos acompanhando aí pelo Facebook. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, aqui da minha residência, para fazer mais um estudo da Palavra de Deus. E o estudo que nós estamos fazendo, que a gente começou domingo passado, às 10 horas, 11 horas mais ou menos, pela Rádio Líder FM 87,9, onde bate o coração da cidade aqui em São Vicente. E nós fizemos a segunda parte à noite ao vivo, pelo Facebook, aqui na minha residência. E hoje, quarta-feira, nós estamos aqui para fazer a última parte da mensagem, a terceira parte. São exatamente aqui 8 horas e 16 minutos, a gente avisou que ia começar às 7h30, domingo, 7h40, né? E hoje a gente já mudou o horário, porque não deu para a gente começar naquela hora, a gente tinha que fazer ainda algumas coisas, então a gente falou que ia começar de 8, não deu, mas agora 8h16 já está dando para a gente iniciar o nosso estudo de hoje, queridos. Esse estudo que nós vamos apresentar aqui, que Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. A terceira parte aqui está no livro de Gálatas, onde eu quero ler aqui, onde eu parei domingo, né? Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 11 e 13, para nós lembrarmos um pouco do que a gente terminou domingo, não é isso? Então, vamos ler. Diz assim, Gálatas capítulo 3 e o versículo 11 ao 13 diz assim: É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Querido, então vamos entender bem rápido esse raciocínio aqui. Eu não vou ler o texto todo, a gente já leu ele quase todo domingo, então eu quero nesse momento ler só a partir daqui, mas eu não estou isolando o texto eu não estou isolando o versículo do texto. Se você depois ler esse capítulo 3 todinho dos Gálatas, você vai entender que eu não isolei aqui um versículo ou dois para falar o que eu quero, mas eu estou estudando aqui versículo por versículo, e Deus é quem está nos ensinando através do seu Espírito, porque eu mesmo não tenho essa capacidade. Eu quero mandar a paz do Senhor e um alô especial para o nosso amigo Francisco Rafael, que está nos acompanhando aí pelo Facebook, também para o nosso amigo Adailton, que está aí nos acompanhando pelo Facebook, Adailton Professor, e a todos que estão também aí pelo Facebook nesse momento. Então, querido, quando a palavra de Deus diz aqui nesse versículo 11 que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, a palavra de Deus aqui está nos levando à lei e também ao regime da lei, que nós ensinamos aqui domingo. Você que nos ouviu domingo aqui de manhãzinha lá pela Rádio Líder FM, e à noite aqui pela minha residência você ouviu a gente falar sobre o regime da lei. A lei aqui que está escrito aqui, que Paulo, quem escreveu esse livro aos Gálatas, ele foi o escritor, né? E quando ele está dizendo que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, entenda isso. A lei são os 10 mandamentos. Ele está voltando ao Velho Testamento e está dizendo que pela aquela lei, seguindo ela, ninguém será justificado diante de Deus. O que é justificado? É tornado santo. Amém, queridos? A palavra justificado é tornar-se santo diante de Deus. Você está entendendo? Inculpável, sem culpa, sem pecado. Então Paulo está dizendo que é evidente. O que é evidente? É uma coisa que é certa. Você está entendendo? Uma coisa de verdade. Não é uma coisa que hoje é e amanhã não é. Amanhã é e depois de amanhã não é. É uma coisa que é para sempre. Então Paulo está dizendo é evidente, é verdade, é certeza pura de fé que ninguém será justificado diante de Deus pela lei. Amém, querido? E também pelo regime da lei. O que é o regime da lei? Para você entender melhor, eu vou explicar para você o que é o regime da lei. E a gente já falou aqui domingo,
pela noite e falou também de manhãzinha pela rádio. Depois é só você aí no meu Facebook, Ricardo Pereira SB, e você procure aí as últimas mensagens que eu postei ao vivo e vai estar aí. A primeira parte dessa mensagem que foi na rádio, a segunda parte que foi de noite aqui na minha residência. Então é só você pegar o seu celular e assistir esses vídeos. E a gente vai ver isso daqui para domingo, a gente posta ele também num canal que a gente tem no YouTube. Se você quiser ver o nosso canal lá no YouTube, é só você ir lá e colocar, para procurar o canal. Você entra no YouTube e você bota assim, canal O Evangelho da Graça de Deus. Pronto. Aí vai aparecer lá uma fotozinha de uma cruz em uma paisagem bonita. E você clica lá e vai aparecer o nosso canal. Tem vídeos meus e tem vídeos do pastor Joseph Prince, que é um dos pioneiros em pregar esse evangelho da graça de Deus no mundo inteiro. Então você vai encontrar vários vídeos bons dele e vai encontrar também muitos vídeos meus que a gente grava aqui em casa e lá na rádio. Então, querido, diz assim a palavra de Deus: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, podemos dizer também que pelo regime da lei ninguém será justificado diante de Deus. E o que é o regime da lei? O regime da lei é o seguinte: se você lê lá no Velho Testamento, é onde fala sobre a lei, quando Deus deu a lei a Moisés, se não me falha a memória, lá em Êxodo, no capítulo 4, é o capítulo 20, que fala isso aí. Que Deus, quando deu a lei a Moisés, ele disse que se os israelitas obedecessem a ele naqueles 10 mandamentos, ele ia os abençoar. Então são várias bênçãos que viriam sobre a vida deles. Então Deus disse que se eles não obedecessem, eles iam ser amaldiçoados. E ali fala de várias enfermidades, de vários sofrimentos que viriam sobre a vida daquele que desobedecesse a ordem de Deus. Então, isso aí é o regime da lei. Se você obedecesse à lei, então você seria abençoado. Se você desobedecesse à lei, você seria amaldiçoado. Então, quando Paulo está dizendo que é evidente que pela lei ninguém será justificado, Paulo está dizendo que ninguém vai ser tido como santo diante de Deus, vai ser aceito para morar um dia com ele, sendo justificado através da lei. Porque, entenda algo, querido, se você for ler os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de evangelhos, que você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses 4 evangelhos, quando eles foram escritos, toda a história deles ali se deu com o Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus veio aqui para a terra, não era Novo Testamento. Quando ele nasceu, não era o Novo Testamento ainda. Era Velho Testamento, era a velha, a antiga aliança que Deus fez com Moisés, com o seu povo, lá no monte, se não me falha a memória, no Monte Sinai, né? Então, Jesus ele veio para cumprir a lei. A gente já falou isso aqui domingo. Ele veio para cumprir a lei. Você não vê ele quebrando a lei, você vê ele cumprindo a lei. Ele andando de acordo com a lei manda. Por que ele fez isso? Porque Jesus veio para cumprir o que a gente não podia cumprir. Então, no momento que ele, lá na cruz, se você for ler nos evangelhos, você vai encontrar no finalzinho dos evangelhos, na crucificação, onde fala na crucificação de Jesus, que quando ele estava pregado, então ele disse assim que tinha sede, e alguém correu, pegou vinagre com outra coisa lá e deu na boca dele para ele tomar. E depois dele tomar, ele disse: está tudo consumado, em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Quando ele disse está tudo consumado, ele estava dizendo que todas as profecias existentes no Velho Testamento, indicando que ele ia passar de sofrimento, se cumpriu. E também ali ele estava dizendo que estava cumprido. Todos os 10 mandamentos foram observados por ele. Porque ele veio assumir o meu lugar, ele veio assumir o seu lugar. Nós somos transgressores. Nós, diante da nossa vida aqui na terra, cheia de regalias, cheia de muitas coisas, a gente quebrou os 10 mandamentos. E também, querido, é bom lembrar que quando Jesus estava lá na cruz, que ele disse estava consumado, ele estava pagando o preço também do pecado que Adão e Eva cometeram no jardim do Éden. Que esse pecado, segundo a palavra de Deus, passou para todo homem. Todos que nasceram aqui na terra, eles nasceram já também enfermos pelo pecado.
Quero mandar uma luz especial e uma boa noite para o meu amigo e primo Tiago Dantas, que está lá em São Ótimas, né? São Ótimas, não estou entendendo direito o nome da cidade que ele está. Ele mora lá em Santa Helena, no Goiás. Então, primo, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família aí no Goiás, que é minha família também. Então, queridos, vamos voltar para o nosso estudo. O que é que eu estava falando aqui? Eu estava falando que Jesus, ele levou os nossos pecados lá na cruz. Então, quando ele estava crucificado, ele pagou o preço do meu e do seu pecado lá na cruz. Amém, querido? Então é por isso que ele disse, está consumado. Ele disse, acabou, Pai, eu já paguei todo o preço. E antes dele falar essa frase, você vê ele olhando para os céus e dizendo assim, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus nunca chamou o seu Pai de meu Deus nos evangelhos. Você depois pode ler os evangelhos, pesquisar lá no Google, você coloca assim, qual foi a vez que Jesus chamou o seu Pai de meu Deus nas Escrituras? E vai aparecer lá. Só foi uma vez no Novo Testamento que ele chamou o Deus Todo-Poderoso de meu Deus. Ele chamava de meu Pai. Mas por que ele chamou de meu Deus? Porque todos os pecados meu, seu e de toda a humanidade estavam sobre ele, querido. Então era um peso muito grande que ele estava carregando, eram os nossos pecados. Então quando Deus, naquele momento, estava lá no céu, Deus olhou para a cruz e o seu filho nunca pecou. Se você for estudar isso na palavra, você vai entender que Jesus nunca pecou. Então todos os meus pecados, os seus, o da humanidade inteira, estavam sobre Jesus. Então Deus olhou lá de cima e ele viu que o seu filho era pecador naquele momento. Ele viu ele como um pecador, porque ele viu o nosso pecado nele, você está entendendo? Por isso que ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Você está entendendo? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Então ele estava pagando o preço, porque está escrito na palavra de Deus que a alma que pecar, essa morrerá. Querido, nós pecamos contra Deus na nossa impiedade, na nossa maldade. Todos os dias nós pecamos contra Deus, nós fizemos coisas que desagradam ao Criador. Então a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus estava pagando o preço. Foi por isso que ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Então o apóstolo Paulo, aqui nessa leitura aos Gálatas 3, ele diz que é evidente no versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque está escrito, o justo viverá da fé. Paulo está dizendo que o justo viverá de crer certo, porque a melhor tradução dessa última parte do versículo que diz, porque o justo viverá da fé, é o justo viverá de crer certo. Querido, dizia um homem muito famoso lá na Europa, o seu nome é Charles Spurgeon, ele viveu há mais ou menos 200 anos atrás. Ele foi o primeiro pastor de um mega templo lá na Europa, lá na Inglaterra. Ele, que na época dele, ele foi convidado para assumir o segundo cargo mais alto lá na Inglaterra, que era, se não me falha a memória, era senador ou era deputado federal, um negócio assim. E ele rejeitou, porque ele disse que era pregador do evangelho e não ia se meter com um negócio de política. Porque lá na Europa, lá na Inglaterra, nós sabemos que lá é rei e rainha que governa. Hoje é uma rainha que domina a Inglaterra. Então, na sua época, abaixo da rainha, do rei, o cargo mais alto era ou senador ou deputado federal. E ele foi convidado para ser candidato a um desses cargos e ele rejeitou, querido. Então ele gostava de dizer nas suas mensagens, ele pregava assim dessa maneira, que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Ele gostava de pregar dessa maneira que Paulo ensina nas Escrituras, e ele dizia que o crer certo produz o viver certo. E há 500 anos atrás também, Martinho Lutero, que foi aquele que se levantou lá na Alemanha contra o regime religioso daquela época, que dominava a Europa e dominava o mundo quase todo. Então, Martinho Lutero se levantou contra esse regime
Martim Lutero se levantou contra esse regime que pregava contra a palavra de Deus, você está entendendo? Contra o crer da maneira certa que Deus ensina nas Escrituras. Então Martim Lutero, ele levantou-se ensinando esse evangelho da graça de Deus, a justificação através da fé. A justificação, queridos, através da fé. E nos seus ensinamentos, o Martim Lutero ele gostava de dizer que o crer certo produz o viver certo. O que é isso? A gente crê da maneira certa. O crer da maneira certa vai produzir na nossa vida o viver certo. E o que é o viver certo? É você obedecer a Deus. Amém? Mas primeiro você crê da maneira certa. E o crer da maneira certa irá produzir na tua vida o viver certo. Então, o justo viverá da fé, querido. É isso aí. A gente crê da maneira certa e vive da maneira certa. Versículo 12 diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Amém, querido? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Amém? Se você quer viver pela lei, então você tem que obedecer toda a lei, guardar toda a lei. É o que Paulo está dizendo aqui, que a lei não é da fé. A lei não tem nada a ver com a fé. Tem pessoas por aí, antigamente eu cria dessa maneira. Eu vi os pregadores dizendo: olha, se você orou e você não foi curado, é porque você está em pecado diante de Deus. Acho que você já deve ter visto alguém pregando dessa maneira. Olha, se você está enfermo, é por causa dos seus pecados. Então, enquanto você não confessar a Deus esses pecados, enquanto você não se redimir diante de Deus, Deus não vai ouvir a sua oração e não vai te curar. Querido, isso aí acontecia diante do regime da lei. Nós vamos ver isso aí. Já já nós vamos ler Deuteronômio 28, as maldições que virão sobre a vida daquele que desobedecer à lei e as bênçãos que virão sobre a vida daqueles que obedecer à lei. Você está entendendo? Isso funcionou diante do regime da lei, diante da lei. Você está entendendo? Agora a graça não tem nada a ver com isso. Você pode bem rápido aí agora abrir a sua Bíblia, se você tem uma aí nesse momento. Se você não tem, você só acompanha a leitura. Lembrando que é bom depois você pegar esse vídeo aí na sua casa e assistir ele todinho de novo e marcar com um caderninho aí as leituras que eu vou citando aqui, para você depois ler esses textos e ver se eu estou inventando coisa da minha cabeça ou se eu estou ensinando o que está escrito na palavra de Deus. Porque, querido, esse pregar dessa maneira assim, mostrando essa parte de amor de Deus, essa bondade dele, essa longanimidade dele, que é uma paciência estendida que ele tem para com os seres humanos, para os perdoar e dar a salvação sem você precisar comprar, porque muita gente aí está ensinando que nós precisamos comprar a salvação. Mas ele não diz assim que nós temos que comprar a salvação, não. É porque o modo que eles leem a palavra de Deus e que eles ensinam a palavra de Deus dá a nos entender que nós devemos pagar para se encontrar com Deus um dia, que nós devemos pagar para chegar diante de Deus. Você está entendendo? Eles mostram que você primeiro se achega a Deus e depois Deus se achega a você. No Velho Testamento era assim. Eu não vou tirar a verdade da boca de muitos que está falando. No Velho Testamento era assim. Você primeiro se achega a Deus e Deus depois se achega a Ele. Mas no Novo Testamento, querido, Jesus se achega a gente primeiro e depois nós é quem se achegamos a Ele. João, que foi um dos escritores
do Novo Testamento. Ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu aqui o livro de João, que eu já estou com ele aberto, e ele deixou escrito lá nas suas cartas, tem a 1ª, a 2ª e a 3ª, numa delas eu não lembro agora, que ele disse assim: nós o amamos porque primeiro ele nos amou. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que primeiro Deus se chegou a ele e a nós, e depois nós se chegamos a ele. Ele está dizendo: nós o amamos porque em primeiro lugar ele nos amou. Então, primeiro Deus provou para ele e para nós. Ele prova em primeiro lugar o seu amor por nós, e depois é que nós o amamos, querido. E Jesus disse que amar é guardar os seus mandamentos, a sua palavra. Amém, querido? Jesus disse isso lá em João. Depois você pode ver aí, é João 14, 21, se não me falha a memória, né? Quem me ama guarda as minhas palavras, disse Jesus. Então João diz que nós o amamos porque em primeiro lugar ele nos amou. Você está entendendo? Eis aí a graça, é diferente do regime da lei. Então João capítulo 1 e o versículo 16 e 17 diz assim a palavra de Deus. Versículo 16 do capítulo 1 de João. E todos nós recebemos da sua plenitude, que é grandeza, graça por graça. Está aqui na minha Bíblia. Eu sei que tem algumas aí que é graça sobre graça, que quer dizer a mesma coisa também. Graça sobre graça ou graça por graça. Então, diz assim no versículo 17: porque a lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A lei, bom, diz aqui que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E no versículo anterior diz que nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. O que é graça? A palavra graça em português, traduzida do texto original da Bíblia, que foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho que foi escrito em hebraico. Então, a palavra graça em grego, no Novo Testamento, é traduzida por favor imerecido. Em português, em inglês, em espanhol, em todas as línguas que existem na Terra, a palavra graça, quando é traduzida para outra língua, o significado dela é favor imerecido, ou seja, algo que eu não mereço. Então, João diz que todos nós, na sua plenitude, na sua bondade, na sua grandeza, na sua soberania, todos nós recebemos graça sobre graça. O que é graça? Favor imerecido. Então, sobre o regime da lei, primeiro você tinha que agradar a Deus, você tinha que se achegar a Ele, para Ele se achegar a você, para Ele lhe abençoar. Então, sob a graça, Jesus é quem primeiro chega, é quem primeiro nos dá favor, Ele nos cura, Ele faz milagre, Ele mostra a sua bondade, morrendo por nós, nós ainda sendo pecadores, Ele morreu por nós na cruz, você está entendendo? Isso é graça sobre graça. Aonde é que se via no Velho Testamento uma pessoa chegar diante de Deus cheia de pecado? Porque, entenda algo, se você ler os evangelhos, você vai ver que aquele povo que chegava para Jesus, muitas vezes era gente que estava mergulhado no pecado, era gente viciada na cachaça, era gente viciada na prostituição. Você vê ali muitas prostitutas, você está entendendo? Pessoas que eram ladrões, que eram assassinos, que se aproximavam de Jesus. Jesus não condenava eles, Jesus abençoava. Os que vinham enfermos, Jesus curava. Você está entendendo? Jesus ensinava o caminho certo para eles. Jesus os perdoava dos seus pecados. Você está entendendo? Tudo isso é graça. O homem recebendo sem merecer de Deus. Você está entendendo? Então, no Velho Testamento, na Velha Aliança, onde é que já se viu alguém cheio de pecado chegasse para Deus? Você vê lá no Velho Testamento o povo querendo ouvir a voz de Deus. Então Deus manda Moisés dizer ao povo que santifica. Ali o povo estava sobre a lei. Deus já tinha dado a lei a Moisés. Então, mandando o povo que santificasse, que fizesse um jejum, que fizesse oração e que deixasse até a relação sexual de lado por uns dias, por umas horas. Você está entendendo? Então, tudo isso para o povo ouvir a voz de Deus. E no Novo Testamento,
Muitas pessoas ouviram a voz de Deus, porque Jesus disse que quem me vê, vê o Pai que me enviou. Ele disse, porque eu e o Pai somos um. Então, as pessoas estavam olhando para Jesus, ao mesmo tempo vendo o Deus Pai Todo-Poderoso, que estava lá em cima sentado no trono. Eles estavam ouvindo a voz de Jesus, ao mesmo tempo ouvindo a voz daquele que está sentado no trono, que é Deus, que é Senhor, por toda a eternidade, digno de receber toda a honra e toda a glória, e todo o louvor e toda a adoração, querido. Então, quando eles olhavam para Jesus, eles estavam vendo Deus, o Pai Todo-Poderoso. Quando eles ouviam a Jesus, eles estavam ouvindo Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, onde é que já se viu na velha aliança alguém ouvir a voz de Deus em pecado? Não vemos isso acontecer, querido. Se alguém chegasse dessa maneira para ouvir a voz de Deus, era fulminado por raios, trovões, relâmpagos, você está entendendo? Fogo que descia do céu e queimava, porque Deus é santo. Mas sobre o Filho dele, nós vemos o amor dele derramado sobre a humanidade, a sua graça, favor imerecido. Então ele diz aqui no versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus se fez pecador em meu lugar, pagando o preço, porque na Bíblia está escrito, lá em Salmos, que a alma que pecar, essa morrerá. Nós vemos isso lá em Romanos capítulo 3 também, depois você pode abrir sua Bíblia e ver a palavra de Deus lá em Romanos falando assim, que Deus olhou lá de cima e ele viu que todos são pecadores e todos estão destituídos, estão distantes da glória de Deus. Mas agora, através de Cristo, diz lá em Romanos 3 também, que nós somos justificados gratuitamente diante de Deus. Nós somos reconciliados. O que é reconciliado? Quando a palavra fala em reconciliado é porque nós éramos inimigos de Deus. Você vê isso lá no Velho Testamento. Que todos nós éramos inimigos de Deus por causa dos erros que nós cometemos. Nós éramos inimigos. Então, através de Jesus, através do que ele fez, nós somos reconciliados diante de Deus. O que é que é? Nós somos ligados a Deus de novo. A nossa amizade que a gente perdeu é ligada de novo. A gente volta a ser amigo de Deus, você está entendendo? Deus pode chegar para nós e falar com a gente e nos abençoar através de Jesus. Só através de Jesus. Não pense que você pode fazer um caminho de salvação como muitos estão fazendo por aí. Diz, olha amigo, eu estou fazendo o meu caminho para chegar diante de Deus. Eu estou trilhando o meu caminho. Não existe essa história de eu trilhar o meu caminho para chegar diante de Deus. Não existe essa história que a religião prega hoje, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Porque Jesus, ele não falou mentira, ele falou a verdade. E lá no livro de João, no capítulo 14... e no versículo 6, você vê Jesus dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus não mentiu quando ele estava dizendo isso. Amém, querido? Porque ele estava se referindo ao sacrifício dele lá na cruz, que é através da morte dele, que a gente crendo nisso, os nossos pecados são perdoados por Deus. E nós somos de novo religados a Deus. Assim como esse celular está ligado numa tomada agora e umas lâmpadas aqui perto de mim acesas, elas estão ligadas numa corrente elétrica. Você está entendendo? Se você tirar a lâmpada lá do bocal, aonde está correndo a energia, ela vai se apagar. Então, nós estávamos nessa situação, apagados, cheios de pecado. Então, nós fomos colocados no bocal de novo e a luz passou a movimentar-se dentro da gente e a gente começou a clarear. Então, querido, dessa maneira também aconteceu com a humanidade lá na cruz. Foi o que Jesus fez. Nós fomos ligados a Deus de novo. Agora nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo feito por nós. Então, Paulo diz aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo que for pendurado no madeiro. Você está entendendo? Jesus não era pecador, ele nunca pecou. Mas quando ele assumiu o meu lugar e o seu na cruz, os nossos pecados foram transferidos para o seu corpo. E ele pagou o preço desse pecado por nós lá na cruz, por amor, de graça.
É favor imerecido o que ele fez por nós. Agora nós iremos lá para o Velho Testamento, para o livro de Deuteronômio. Vamos ver se dá para a gente ler também Gálatas 5 ainda hoje. Como eu disse que ia ler Gálatas 5, que fala sobre os frutos do Espírito. Então, lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, se você tem uma Bíblia aí, você abre agora lá em Deuteronômio, no capítulo 28, e o versículo do 1 ao seguir, que fala sobre as bênçãos que virão sobre a vida daqueles que obedecer a Deus e as que virão sobre a vida das que desobedecer. Então vamos ler aqui esse texto, diz assim, Deuteronômio 28, versículo 1 diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Frisando aqui, veja bem, o Senhor Deus, ele diz assim: se tiveres cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Aí veja bem, quantas e quantas pessoas, querido, hoje não estão ensinando no Brasil, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, que nós devemos guardar o sábado. Eles dizem sim, que nós não podemos trabalhar no sábado, porque Deus santificou o sábado. Isso aí é verdade, querido. O sábado foi santificado por Deus e no Velho Testamento todo mundo tinha que guardar o sábado, não trabalhar no sábado. Você está entendendo? Agora nós hoje, sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento, nós não devemos mais fazer isso. Depois você leia, eu li aqui a semana passada, domingo, né? Na segunda parte do nosso estudo, eu li aqui, foi lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, Paulo, Pedro e todos os apóstolos de Jesus reunidos em um cenáculo. E ali naquele momento, um grupo de pessoas, que eles fizeram essa reunião já para debater isso, porque um grupo de pessoas que a Bíblia diz lá em Atos 15, que eles eram da seita dos fariseus. E a seita dos fariseus, querido, não era nada mais do que nada menos do que a religião judaica. As pessoas que obedeciam os 10 mandamentos, ou que diziam obedecer, mas afinal de contas eles acabavam quebrando os 10 mandamentos, porque ninguém nunca conseguiu obedecer os 10 mandamentos. Então, nós vemos ali a palavra de Deus dizendo lá em Atos 15, que os da seita dos fariseus estavam querendo obrigar o povo gentil, o povo que não pertencia à nação de Israel, mas que tinham aceitado a Jesus como Salvador, guardar os 10 mandamentos e circuncidar também. Senão, iam ver a Deus um dia quando morresse. Então Pedro tomou a palavra e foi mostrando que ele pregou para pessoas de nação não judaica, e que essas pessoas, ao crer simplesmente que os seus pecados foram colocados em Jesus, que Jesus pagou o preço por eles, e através disso eles foram purificados, seus corações foram limpos, tornados puros, santos diante de Deus, você está entendendo? Só por crer no sacrifício de Jesus, seus pecados foram apagados. E Pedro diz assim: nós também cremos que somos salvos pela graça de Cristo. E graça é favor imerecido. Ele está dizendo: nós cremos que nós seremos salvos por esse favor que nós não merecemos de Deus em Cristo. Ele está dizendo: não é a minha religiosidade, não é a minha santidade, aquilo que eu faço de bom para Deus, diante de Deus, que vai me salvar, mas é o que Cristo fez. Você está entendendo? Ele estava apenas dizendo que ele era santo, ele estava seguindo uma vida de santidade. Santidade é separação, é você se separar do pecado. Você está entendendo? Então ele estava dizendo que ele estava sendo santo não para herdar o céu, mas que ele estava sendo santo porque Deus é santo. E nós vemos isso no Velho Testamento, nós vemos no Novo Deus dizendo: sede santo porque eu sou santo. Então, sobre o Novo Testamento, nós devemos viver uma vida santa, sem pecado, não porque se a gente viver uma vida sem pecado, a gente não vai herdar o reino dos céus, mas nós devemos viver uma vida sem pecado porque Deus é santo e agora nós fomos tornados santos através do sacrifício de Jesus. Então agora nós devemos andar como santo, como Deus anda, você está entendendo? Simplesmente por isso.
E não porque se a gente não andar uma vida santa, a gente não vai ser salvo. Querido, Jesus não pregava metendo medo no povo. Jesus pregava mostrando que ele era o remédio para o pecado. Assim como você, quando está com gripe, você vai ao médico e ele passa lá uns comprimidos para desinflamar sua garganta. Ele passa lá um xarope para tirar o catarro lá do seu peito. Ou você vai num comércio e você compra aquilo que o povo chama de lambedor e você toma para tirar o catarro do seu peito, você está entendendo? Então Jesus mostrava que o remédio do pecado era ele, é o que ele fez lá na cruz por nós. Então nós vemos hoje muitas pessoas dizendo assim, olha, tem que guardar o sábado. E muitos dizem assim, pregando que se a gente não conseguir guardar os 10, guardar só 9 ou 8, Deus, através da sua graça, nos perdoará por a gente não ter guardado os 10 mandamentos e nos abençoará. Querido, não existe isso. Você vê aqui foi Moisés, o que Deus deu a ele os 10 mandamentos, quem escreveu o livro de Deuteronômio. Você vê também Tiago dizendo a mesma coisa que Pedro diz aqui, que se alguém quebrar um dos mandamentos, vai ser amaldiçoado. Você vê Paulo na leitura que eu li, Gálatas 13. Gálatas 3, versículo 3 lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito que maldito todo que for pendurado no madeiro. Então lá nessa leitura também diz que aquele que não permanecer em toda a lei é amaldiçoado. E nós vemos lá em Tiago também. E aqui o próprio Moisés, que foi aquele que recebeu das mãos de Deus, que grande privilégio, as tábuas dos 10 mandamentos. Então ele escreveu aqui, amando de Deus, olha, se tiveres cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O que é te exaltará? Te abençoará, te colocará acima de todas as nações dessa terra. Você está entendendo? Colocará você como exemplo de bênção, de abençoado, de vida pura diante de Deus. Mas é se guardar todos os seus mandamentos. Nós não podemos guardar só 9. Tem uma igreja aí, eu não vou citar o nome dela, uma religião que é a maior no Brasil, que ela pegou os 10 mandamentos e ela ensina para as crianças numa escolazinha. E eles pegaram desses 10 mandamentos, eles tiraram 2 e inventaram outros 2 e botaram no lugar dos 10 ali. Você está entendendo? Eram 10, eles tiraram 2 e inventaram 2 e colocaram no lugar desses 2 que eles tiraram. Isso é ensinado para as crianças. Numa aula que eles chamam o nome de catecismo. Querido, isso aí que essas pessoas estão fazendo, eles estão atraindo maldições para a vida delas. Porque nós vemos Paulo nas suas cartas dizendo que ninguém vai ser justificado diante de Deus. Eu li aí, Gálatas 3:11. É evidente que diante de Deus ninguém será justificado pela lei. Você está entendendo? Então, estão ensinando que você deve guardar aqueles mandamentos lá, os 8, e eles tiraram 2 e botaram mais 2 e guarda esses outros 2 também. Querido, fazendo isso, só em tirar esses 2 e dizer guarda esses 8, você está se colocando sob a maldição. E outros por aí que dizem assim, olha, nós temos que guardar os 10 mandamentos como está escrito na Bíblia. E principalmente o sábado, eles pregam muito em cima do sábado. Eles podem estar pregando numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, no domingo, mas sempre eles terminam a sua pregação no sábado. Falando do sábado, que tem que guardar o sábado. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo aí que pode até estar com raiva do que eu estou dizendo, mas isso é a pura palavra de Deus, querido. Eu não estou fazendo aqui arrudeio, eu não estou isolando aqui versículo do texto para falar o que eu quero, mas eu estou lendo os textos completos. Texto com contexto, que é o certo de se pregar a palavra de Deus, é pegar um texto e ler ele todo. Não é isolar uma partezinha só e dizer o que quer, não. Isso aí é criar doutrina falsa. Nós não estamos aqui para criar doutrina falsa, mas para mostrar o que a palavra de Deus ensina. Você está entendendo? Então, eles dizem que guarde o sábado. Aí esses mesmos dizem assim, que se a gente por acaso errar em um dos mandamentos, Deus considera
o que você fez de melhor, que por exemplo, você só conseguiu guardar 9 e o 10º você não conseguiu. O 10º é o mais difícil que tem, o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Então, quando eu olho para uma mulher com desejo impuro, eu já estou adulterando, já estou cobiçando. Quando eu olho para um carro, para uma casa bonita que uma pessoa tem e eu desejo aquilo ali, pronto, eu já estou quebrando o 10º mandamento. Então, isso aí é uma coisa que não tem ser humano que consiga cumprir. Aí você pode me dizer, mas por que Deus deu os 10 mandamentos se o povo não consegue cumprir? Querido, Deus deu os 10 mandamentos, guarde isso na sua mente, foi para mostrar a necessidade ao homem de um Salvador. Que ele com suas forças, que eles com as suas próprias forças, sua própria ação, não podia se salvar. Necessitava de um Salvador vir salvar ele. E esse Salvador quem é? Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, aquele que morreu há 2000 anos atrás por nós. Então os 10 mandamentos foram dados para mostrar a necessidade de um Salvador que o mundo precisava. Amém? Então vamos continuar lendo. O versículo 2 diz: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha aí. Versículo 2: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você está entendendo? Eles tinham que ouvir os 10 mandamentos e obedecer para que as bênçãos viessem sobre ele. Veja, versículo 3: Serás bendito na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Versículo 5: Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. 6: Bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. 7: O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo 8: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará o Senhor na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Nós vamos continuar lendo, só parando aqui. Querido, então, aqui Deus está dizendo que o Senhor mandará, Ele ordenará, você está entendendo? Que a bênção esteja nos teus caminhos, diz aqui, né? Que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará o Senhor teu Deus. Amém? Então Deus diz aqui que a bênção vai vir para as nossas vidas, você está entendendo? Sem precisar a gente correr atrás. Isso se obedecesse os 10 mandamentos. Então, como lá em Gálatas 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, você está entendendo? Hoje todas essas bênçãos vêm sobre a nossa vida se a gente crê que Cristo pagou o preço por nós e nós aceitarmos Ele como Salvador, como diz João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto aceitaram a Jesus como seu único Salvador, Deus deu aos tais o poder de eles se tornarem filhos de Deus. Você está entendendo? Deus nos deu o poder da gente se tornar filhos de Deus por crer no seu Filho. Então, nesse momento, essas bênçãos passam a vir sobre nós. Você está entendendo? Que viriam sobre a vida de quem guardasse os 10. Mas se não guardasse os 10, as bênçãos não viriam. E não era só perder os 10, essas bênçãos não. Por deixar de guardar os 10 mandamentos. Era toda uma carga de maldição que viria sobre a vida dele para pagar o preço da transgressão. Que nós vamos ver isso na sequência aqui. Versículo 9. O Senhor te confirmará por si mesmo, povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Vamos pular para o versículo 14. No versículo 13, nós vemos o Senhor dizendo que a gente sempre vai estar por cima, que a gente nunca vai ser cauda, mas vai ser cabeça e vai estar por cima. E muitas pessoas que hoje elas ensinam
que tem que se guardar os 10 mandamentos, tem um grupo de pessoas evangélicas que pregam dessa maneira. Que nós temos que guardar os 9 mandamentos. Porque que é o sábado, eles admitem que não é para a gente guardar. Isso foi só para os judeus. Então eles dizem que a gente tem que guardar os 9. Mesmo dessa maneira, eles já estão errando, querido. Eu era um dos que cria dessa maneira, porque eu vi vários pastores pregando assim. Mas só por você crer dessa maneira, você já está errado e já está se colocando sob a maldição. Porque você não está tirando que é guardar o sábado, não se pode tirar. Deus disse que guardasse os 10. Ele não disse, olha, no futuro, Moisés, vai se levantar o meu filho e o meu filho vai ensinar que tem que guardar só os 9. O 10º, ou um dos mandamentos, que é o sábado, guardar o sábado, não é para aquele povo guardar. Então ele vai dizer que não guarda esse mandamento e guarda os outros. E eu vou os abençoar. Deus não escreveu isso. Ele diz que tem que guardar os 10. Então quando o seu filho veio cumprir e ao mesmo tempo tirar essa carga que a gente não conseguimos guardar. Que Pedro diz lá em Atos dos Apóstolos capítulo 15, ele chama os 10 mandamentos e toda a lei que Moisés escreveu e circuncidar também, ele chama de um jugo. E o jugo é aquele que você coloca no pescoço de um boi, para ele puxar uma carroça, para ele puxar uma campinadeira, você está entendendo? Para ele puxar algo, desatolar um carro que está atolado na lama, você está entendendo? Isso ali é um jugo. Então, Pedro compara os 10 mandamentos e a lei de Moisés, toda a lei que Moisés escreveu ao mando de Deus. Não foi o diabo quem mandou, foi Deus, você está entendendo? É uma coisa santa. Mas Pedro compara aquilo ali com um jugo que é colocado nas costas de um boi para ele puxar uma campinadeira, uma coisa assim. Porque o jugo, ele dói, ele pesa, você está entendendo? Aquilo ali amarra o boi, que ele não pode ir para todo canto. Alguém está ali controlando ele, através daquele jugo, você está entendendo? Então, Pedro mostra que a lei é do mesmo jeito. E ele diz até assim, porque vocês ficam tentando a Deus, ele chama até tentar a Deus, querer fazer o povo guardar os 10 mandamentos. Ele diz lá, depois você leia, Atos dos Apóstolos capítulo 15, todinho, leia todinho. Porque eu estou citando aqui um resumo dele. Eu não estou isolando o texto de lá. Depois você leia e confira o que eu estou falando. Então, essas pessoas, elas dizem, olha, você vai ser cabeça e não cauda se obedecer a Deus. Querido, isso é um regime da lei. Deus hoje nos dá a capacidade de ser cabeça e não cauda através do seu Filho. Não através de guardar, você está entendendo? Não através de guardar, mas sim de crer no seu Filho. Então, versículo 14 diz assim, e não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Muitas das pessoas que pregam que nós temos que guardar esses mandamentos lá, são pessoas que ensinam que você pode pedir algo a Deus pela intercessão de alguém que já faleceu, que está lá diante de Deus. Isso é idolatria. E a leitura diz aqui, que não te desviarás dessas palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, que são isso aí. Você colocar a sua fé, sua confiança em alguém que serviu a Deus no passado e já partiu daqui. Isso é idolatria. Então, pessoas que estão ensinando que deve se guardar os mandamentos, elas colocam isso aí. E um dos 10 mandamentos é não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Deus disse lá nos 10 mandamentos. Leia depois, lá no Velho Testamento, Êxodo 20, ou é Êxodo 4. Leia o capítulo todo e você vai ver. Então, não farás para ti imagem de escultura, não se ajoelharás diante dela, não te prostrarás diante dela, não terás outros deuses diante de mim. É um dos mandamentos. Então, pessoas que dizem, cumpram os mandamentos, estão quebrando, querido, e estão trazendo sobre a sua vida maldição.
Você entende? Estão atraindo para a sua vida maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei. É lá em Tiago, no Novo Testamento, que fala isso. Tiago fica já no finalzinho do Novo Testamento. Então, o versículo 15, aí Deus começa a falar as maldições que virão sobre a vida daqueles que desobedecerem a Ele. E serás, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não o guardares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Amém, querido? É muito pesado isso, é muito forte o que Deus está dizendo aqui. Ele diz: olha, será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, amém? Se não guardares os 10 mandamentos, se não ouvires eles, e para não cuidares em cumprir, você está entendendo? Cumprir é botar em prática, é ler e obedecer, você está entendendo? E não cumprir todos os seus mandamentos, veja que é todos. Veja que aqui Deus diz que tem que cumprir todos os 10. E os outros mandamentos que Moisés escreveu, e se considerar que era o ponto inicial de quem ia guardar os 10 mandamentos e a lei de Moisés. Veja que ele não tira nada. Então por que essas pessoas estão hoje ensinando dessa maneira? Porque elas estão lendo a Bíblia distorcidamente. Elas pegam um versículo aqui em Deuteronômio, pega outro lá no livro de Lucas, pega outro lá no livro de João, pega outro lá em Tiago, pega outro em Apocalipse e diz: é assim, é assado e tal e tal. Querido, isso é doutrina falsa. A palavra de Deus não pode ser ensinada dessa maneira. A gente pega um texto aqui, um texto acolá, um texto acolá. Eu fazia desse jeito no passado, mas eu vi que eu estava redondamente enganado, que eu não estava fazendo certo diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu conheci esse evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou, que Tiago pregou, o evangelho da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, querido. Que é favor. Você faz algo por alguém que não merece, isso é favor imerecido. Aquela pessoa não merecia você fazer isso e você fez algo para ele de bom. É favor imerecido. Então, através de Cristo nós somos abençoados por esse favor que nós não merecemos. Você está entendendo? Então, se a pessoa quer viver pela lei para ser abençoada, tem que guardar tudo. Não pode selecionar só o que ele quer, não. O que ele acha que ele pode cumprir ou que ele pode cumprir. Tem que guardar tudo. Ou será amaldiçoado, querido. Com Deus não existe meio termo. Não existe meia conversa, meia palavra. Ou é sim ou não. Não existe sim e não com Deus. Só existe sim ou não. Ou é ou não é. Assim é que os apóstolos de Jesus ensinavam a palavra de Deus. Eu não estou aqui com isso condenando a vida de ninguém, mas eu estou mostrando o caminho certo, o crer da maneira certa, que irá produzir na tua vida o viver certo. Antigamente eu pregava assim: olha, você que adultera, você que bebe, você que não sei o que, se você não parar com isso, você vai para o inferno. Mas não adianta pregar dessa maneira, porque quanto mais a gente diz o povo que não faça, o povo vai fazer o errado. Porque isso é uma das coisas que os mandamentos traziam para a vida do ser humano. Paulo fala isso lá nas suas cartas. Se não me fala a memória, é lá em Romanos 9 ou Romanos 10 que Paulo fala isso, que a lei produzia esse efeito no ser humano. Não faça, e o homem aí é que fazia o que a lei condenava. Você está entendendo? É como, por exemplo, olha, você pega agora uma pessoa e coloca ela dentro de um quarto fechado, e ali você coloca num quarto onde tem 3 portas. Então, em uma daquelas portas, você aprega uma placa assim: não abra, não olhe, não entre, cuidado. Até que você bota assim um aviso: tem um cão furioso do outro lado. Não abra. Então, aquela pessoa, você bota câmeras lá. Com o passar de 5 minutos, 10, aquela pessoa vai se sentir tentada a abrir uma daquelas portas. E sabe qual é a porta que ela vai se sentir tentada a abrir?
É aquela porta que tem um aviso, não abra, não olhe de maneira nenhuma. Você está entendendo? Ela não vai aguentar. Se você deixar muito tempo lá, ela vai mesmo na sua mente vindo alguns pensamentos que pode dizer, olha, lá do outro lado pode estar alguém lhe esperando para lhe matar, ou pode estar uma coisa muito ruim lhe esperando. Mas ela vai ser tentada e ela vai abrir aquela porta. Porque é um efeito da lei, querido. Aí agora você pode me perguntar, mas Ricardo, então quer dizer que agora a gente pode pecar à vontade que Deus vai perdoar? Não, nada a ver. Na lei, pecado era pecado. Na graça, pecado continua sendo pecado. Mentir é pecado, roubar é pecado, beber, se prostituir, adulterar, fornicar, que é o sexo antes do casamento, tudo é pecado. Você está entendendo? Mas como é que você está pregando dessa maneira, querido? Leia depois Gálatas 5. Paulo fala que quem crê em Cristo, quem aceitou a Cristo, recebe o seu Espírito. Então o seu Espírito vai produzir dentro de nós os frutos. E você vê lá em Gálatas 5, Paulo dizendo que os frutos do Espírito são amor, são paz, são domínio próprio. O domínio próprio é a libertação de todo pecado. Você está entendendo? Quando o homem tem o domínio próprio dentro dele, ele não deixa ser escravizado pela prostituição, pela pornografia, pela sensualidade, pelos vícios da bebedeira, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack. Você está entendendo? Por quê? Porque o Espírito dá a ele essa capacidade de se libertar do pecado. Você está entendendo? Mesmo sem a lei que diz não faça, não faça, não faça. Porque Paulo mostra lá em Romanos que quanto mais a gente sabe que a lei condena, mais a gente quer fazer o contrário. Paulo mesmo disse isso nas suas cartas. Que o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E Paulo disse, se eu faço, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Por que Paulo diz isso, querido? Porque Paulo conhece o ser humano. Ele sabe que o homem, por mais que ele queira fazer o certo, mas ele muitas vezes termina fazendo o errado. Porque nós somos falhos diante de Deus, então é por isso que necessitamos de um Salvador para nos salvar. Então aqui em Deuteronômio 28:15 diz, será porém se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não teres cuidado em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e o alcançarão, por mais que você corra. Você diz, eu corro muito, mas por mais que você corra, elas vão te alcançar, querido. Por mais que você diga, elas não vão me alcançar, mas elas vão te alcançar. Porque Deus, querido, foi quem escreveu isso. Ele diz que por mais que a gente corra, elas nos alcançarão. Eu vivi uma vida debaixo de maldição durante muitos anos da minha vida, sendo crente, você está entendendo? Porque eu não entendia a velha aliança e a nova aliança. Eu não entendia o Velho Testamento e o Novo. Porque eu via pessoas misturando o velho com o novo, como se estivesse jogando dentro de um globo, de um sorteio. Onde você pega ali, não estou lembrado agora se é 25 bolas, quantas bolas eles jogam no globo, eles vai rodando lá e tiram uma bola, a pessoa marca no cartãozinho, e eles fazem assim com o Velho Testamento e com o Novo, como se estivesse dentro de um globo, roda e tira lá o que tirar e diz, está aqui, irmão, a palavra de Deus, tira de novo outra bola e a palavra de Deus, e mistura o velho com o novo, e faz uma salada e você sabe nem para onde é que vai. Então você está se colocando debaixo de maldição. Porque a graça não tem nada a ver com a lei. E Paulo diz lá em Gálatas 3, lá no versículo 11 ao 13, ele diz que a lei, querido, não tem nada a ver com a fé. A lei não procede da fé. A fé não procede da lei. E a fé, querido, foi Jesus quem ensinou essa fé. A fé nele. As pessoas eram curadas não porque guardavam a lei, mas eram curadas porque tinham fé nele. Você vê isso nos evangelhos, é só você ler. Não precisa ser um expert para entender isso, não. É só você ler. Quantas e quantas pessoas chegavam para Jesus
Aí eu pergunto a você, será que não tinha alguém ali no meio que vivia no adultério, na prostituição, na cachaça, e aquele povo vinha e de maneira nenhuma Jesus dizia para eles, você não vê nos evangelhos Jesus dizendo isso, volte, porque você está em pecado, você não vai ser abençoado por mim. Enquanto você não se reconciliar diante de meu Pai, você não vai ser abençoado. Nunca ele disse isso. Ele curava, ele sarava a vida de todos. Aí sim, o povo cria nele como Salvador e depois ele enviou o seu Espírito para transformar a vida do homem de dentro para fora, querido. Porque não adianta só eu dizer que eu não adultero, mas eu adultero aqui dentro da minha mente, dentro do meu coração. Deus já está vendo, isso já é adultério. Você está entendendo? Isso já é adultério diante de Deus. Então, nós temos que andar como Cristo ensinou, pela sua graça, pelo seu favor. Então ele diz que todas essas maldições virão e alcançarão a vida daqueles que querem viver pela lei. Versículo 16 diz, maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Você vê que quando eu comecei a ler aqui, Deuteronômio 28, está lá. Não é que bendito você vai ser em casa, no trabalho, né? Então, veja que começa do mesmo jeito também aqui as maldições, dizendo que maldito será na cidade, que maldito serás no campo. Quantas e quantas pessoas que estão vivendo nessa situação hoje, elas dizem assim, eu tenho que trocar de casa, porque se eu não trocar de casa, eu não vou ser abençoado. Eu tenho que trocar de casa, porque a minha felicidade está lá naquela outra casa, não está aqui nessa não. E eles vão e trocam de casa, e quando troca de casa, eles veem que tudo começa a ficar do mesmo jeito que era naquela outra casa. Tem muitas pessoas que já viveram isso. Eles moraram numa casa e lá eles viram assombração, coisas do além. Então eles foram para outra casa e acompanhar aquelas coisas, começaram a se manifestar na vida deles de outra maneira, com sofrimento, com doença. E eles acham que o problema estava naquela casa, mas eles passaram para outra casa e o problema acompanhou. Porque o problema não está na casa, mas estão neles. Está na vida deles. Você está entendendo? Para onde eles for, se eles for para o Japão, vai ser do mesmo jeito. O Japão é um dos países mais ricos do mundo. Lá não tem pobreza. No Japão. Lá não existe roubos. É só você ler, pesquisar na internet, lá não existe roubo. Mas o cara sai daqui, não, eu não vou ser roubado, eu vou para o Japão. E quando chega lá, a vida dele vira uma desgraça, igual era aqui no Brasil. Mas por quê? Porque Deus está dizendo que maldito será na cidade e maldito será no campo. Se você for correr para morar no mato, o povo diz, a vida na cidade não presta mais, é muita poluição, é não sei o quê. Eu posso adoecer a qualquer momento, eu vou morar no campo. Então você vai para o campo e a maldição lhe acompanha. Porque você não está debaixo da graça. Então a maldição corre atrás de você. Porque foi assim que Deus determinou, querido. Não podemos seguir um caminho contrário. Querido, João, eu li aqui, você viu, capítulo 1, versículo 16. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Favor sobre favor, porque graça é favor imerecido. Todos nós recebemos da sua plenitude favor sobre favor. E diz lá que a lei foi dada pelo homem, mas a graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é graça? Favor imerecido. Amém? E diz que ela veio por meio de Jesus. E a verdade também. Mas a lei foi dada por Moisés. Amém, querido? Devemos seguir o caminho da graça, do seu amor, que Ele nos abençoará sem merecermos, sem esforços nossos. Ele vai nos abençoar. Versículo 16 diz, maldito serás na tua cidade e maldito serás no campo. Versículo 17, maldito o teu cesto e a tua amassadeira que é. Nós vimos aqui no começo que é uma das bênçãos, bendito será o seu cesto, a sua amassadeira. Aqui já é o contrário. Se você quebrar os mandamentos, o que ia ser bênção, agora vai ser maldição. O teu cesto. O que é um cesto? É algo que alguém usava naquela época para colher a plantação.
E a amassadeira era algo onde ele botava, não lembro se era as uvas, aquela parte da colheita que tem que ser moída. Uva não tem que ser pisada, moída para extrair o suco e ser fermentada e virar o vinho. Do mesmo jeito, a oliveira também, para tirar o azeite, tem que ser pisado, tem que ser moído. Então, o cesto era aquele que carregava, a amassadeira era aquela que amassava. Então, Deus está dizendo que vai ser maldito. Querido, quando Deus está dizendo que vai ser maldito, isso aqui também vem para o futuro. Você está entendendo? Aqueles que não querem seguir o caminho que Deus criou pelo seu Filho, a graça, e querem mostrar uma santidade, uma santidade pela lei. Aí isso aí vai ser no futuro. Ele não usa mais cesto, ele não usa amassadeira, mas as ferramentas de trabalho que ele usa, seja computador, seja um carro, seja trabalhar de predeiro, o que for, aqueles instrumentos que ele usa vai ser maldito, vai ser amaldiçoado. Você está entendendo? Por isso que tem muita gente vivendo hoje na miséria. Não é por causa do presidente. É claro que um presidente num país influi para a prosperidade naquele país. Se ele roubar, se não tiver leis para punir, a tendência é aquilo ali se desgraçar. Mas se a pessoa está vivendo debaixo da graça de Deus, do favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, crendo nisso, a vida dele vai ser abençoada, independente daquele presidente ou não estiver colaborando para a vida dele melhorar. Porque Deus é quem vai melhorar, não é o presidente. Por mais que o presidente tente, mas não vai conseguir melhorar ou piorar a vida dele, porque Deus é do lado dele. Agora, se Deus está contra ele, meu amado, aí a conversa é outra. Ele pode bater, ele pode rodar, ele pode ter o presidente dos Estados Unidos, do Brasil, da Inglaterra, do Canadá do lado dele, a vida dele só vai dar para trás. Mas por mais que muitas vezes o povo veja ele num carrão de luxo, numa casona, numa mansão, mas a vida dele vai ser uma desgraça por trás dos bastidores. Porque é que você vê aí muita gente rica, atores de Hollywood que ganham bilhões, que ganham milhões por ano, por mês, jogador de futebol, chorando nos quartos de madrugada, tirando a vida dele. Você está entendendo? Você vê empresário aí que tem 20 bilhões na conta. O que são 20 bilhões? 20 bilhões, querido, é dinheiro demais. É coisa que a gente muitas vezes não vê nem vindo para um estado como o Rio Grande do Norte, e a pessoa tem uma fortuna dessa, 20, 30 bilhões, você está entendendo? De dólares, né? Nem de real. E você vê muitas vezes essas pessoas tirando a vida delas. Mas elas não têm tanto dinheiro, tudo que elas querem elas podem comprar. E por que elas muitas vezes acabam tirando a vida delas? É porque o que ela tem, mesmo sendo muito, é amaldiçoado, querido. Porque ela está sob o regime da lei. E hoje a humanidade, querido, está vivendo sob o regime da lei. Nós vivemos no regime da graça quando cremos no Filho de Deus. Quando cremos no Filho de Deus da maneira certa, como a palavra de Deus ensina, estamos vivendo no regime da graça. Então as bênçãos virão sobre nós. Mas se ao contrário, virão as maldições. Eu passei muitos anos sem entender isso. Até que um dia eu liguei meu computador lá no YouTube e vi o pastor Joseph Príncipe. Depois você procura lá no YouTube o nome desse homem, pastor Joseph Príncipe. E eu vi ele pregando assim, dessa maneira como eu estou ensinando hoje, a lei e a graça. As duas não se misturam. Você tem que viver pela lei ou pela graça. E o certo é viver pela graça, porque nós estamos no tempo da graça. A lei foi lá para o Velho Testamento. Então, quando eu entendi essas coisas, a minha vida melhorou. A minha vida mudou. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir as primeiras mensagens dele, eu estava doente com 2 enfermidades. Uma delas já tinha gastado quase R$600. Foi uma gripe muito forte que me deu. Que eu fui fazer consulta, fiz 2 consultas, com exames, consultas e remédio, eu gastei quase R$600. E eu não fiquei curado. Comecei a tomar remédio do mato, não fiquei curado. E depois que eu comecei a ouvir essa mensagem, do nada, sem eu orar, sem eu pedir a Deus, me cure Deus, aquilo desapareceu de mim. E outra
enfermidade também que eu estava, e quantas outras, sem orar nem nada. Por quê, querido? Porque a graça se manifestando, é o efeito da graça, trazendo a bênção. Você está entendendo? É o me colocando na obediência de Jesus, porque em outras palavras, a graça é você se colocar sob a obediência de Cristo. Cristo obedeceu em seu lugar. É por isso que, segundo aos Coríntios, que eu mando o povo citar, versículo 5, segundo aos Coríntios capítulo 5 e versículo 21, que diz assim, que nós somos a justiça de Deus em Cristo. O que quer dizer isso? Justiça é santidade, é retidão. Nós somos a santidade de Deus através de Cristo. Ou seja, nós somos justos e santos diante de Deus pelo que Cristo fez, pela obediência dele, não pela nossa. Isso é, segundo aos Coríntios 5, 21. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Amém? E diz lá em 2 Coríntios 5, 21 que Cristo se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu o nosso lugar de pecador. Não está escrito que todo que pecar morrerá? No Velho Testamento está escrito isso, no Novo também. Toda alma que pecar morrerá. Então Cristo assumiu o meu lugar de pecador e recebeu as maldições na vida dele lá na cruz, porque tudo aquele sofrimento ali era maldição. Você está entendendo? Então ele sofreu em meu lugar para que nele eu fosse feita a justiça de Deus. Deus olhasse para mim, que era um homem pecador, e vê eu santo, porque eu assumi o lugar de Jesus e Jesus assumiu o meu. É como uma pessoa que está trancada na cadeia e alguém chega lá e diz: delegado, essa pessoa é inocente, ela não fez isso, quem fez sou eu. E o culpado é o que está lá preso. Então aquela pessoa consegue ali enganar o delegado e mostrar que ele é quem é errado. Então a pessoa que fez o mal sai e é vista como inocente diante da lei, diante dos homens, e aquele que era inocente é visto como errado. Você está entendendo? E ele vai para o lugar do outro. Foi o que Cristo fez por nós. Foi isso. Ele assumiu o nosso lugar. Então o versículo 18 diz assim: maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Quantas e quantas pessoas dizem assim: mas esse meu filho é uma maldição, esse meu filho é uma desgraça. É porque as maldições da lei chegaram na tua vida. Maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto da tua terra, e as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Tem pessoa que tem um rebanho aí e diz que é amaldiçoada. Versículo 19: maldito serás ao entrar, maldito será ao sair. A pessoa diz: só foi eu entrar dentro de casa que a desgraça começou. Quantas pessoas que estão me vendo nesse momento aí pelo Facebook não já disse isso? Olha, Ricardo, não é que tenha acontecido na minha vida. Eu estou na rua, é uma paz. É só eu botar o pé na porta, parece que foi o inferno que chegou e me abraçou na hora que eu botei o pé na porta da minha casa. A mulher se levantou lá de dentro com 10 pedras, com a faca na mão. Eu tenho que sair dali, porque isso é um inferno na minha vida. Quantas pessoas não dizem isso? Maldição da lei. Você está entendendo? Porque a pessoa está vivendo sob um regime da lei. Sob o regime da lei, querido. Maldito serás ao entrar e maldito será ao sair. E quantas pessoas não dizem isso? Quantas pessoas estão com uma depressão forte, elas não saem de dentro de casa? Porque quando sai, é sair, ela vai para o emprego, tudo dá errado. É aquele aperto no coração, aquela agonia, aquela coisa, parece que ele vai morrer, parece que ele vai passar mal ali e vai morrer, você está entendendo? Porque maldito ao entrares e maldito ao saíres. É uma das maldições da lei. Versículo 20: o Senhor mandará sobre ti maldições e a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que seja destruído e que repetidamente pereças por causa da maldição das tuas obras, pelas quais me deixaste. Tem muita gente, querido, que acha que as maldições é para mostrar a pessoa que ela está errada e ela se converter do caminho errado, mas não é não. Veja por aqui que todo sofrimento na vida do homem
Não é para ele se consertar e reconhecer que existe um Criador lá em cima, não, e adorar esse Criador, não. É para que ele seja destruído mesmo. Para que ele seja morto mesmo. Para que ele pereça. Para que ele se acabe. Você está entendendo? Essas maldições não vêm com o propósito de nos mostrar que nós estamos errados e precisamos se converter, não. Essas maldições vêm mesmo para destruir, porque a pessoa quebrou os 10 mandamentos. Quebrou a velha aliança. Você está entendendo? Ela vem para destruir mesmo. Não é para nos ensinar uma lição. E o povo tem dito isso. Quantas vezes você não já ouviu na sua vida? Porque eu vivi a minha vida inteira todinha vivendo isso. Fulano está sofrendo hoje, está enfermo. É porque Deus quer. É a vontade de Deus. E muitos falam até assim: oh, é a vontade de Deus. Parece que o homem é até um Deus. Ele fala de um jeito, de uma pureza tão grande, que parece que ele nunca pecou na vida dele. Você está entendendo? Uma piedade tão grande. Mais grande mesmo, que o povo olha assim e diz: oh, piedade grande que esse homem tem. Isso é um homem santo, querido. Mas só Deus sabe o coração dele. O que ele tem de mal dentro do seu coração, porque Jesus disse que do coração do homem é que procede os maus caminhos, os maus desígnios, o suicídio, o homicídio, a fornicação, a prostituição, o adultério, a lascívia, vem tudo lá de dentro, disse Jesus. É por isso que Jesus disse a uma mulher lá no poço, uma mulher que vivia uma vida de prostituição, já tinha passado pela vida de 5 homens, e o que ela tinha naquele momento não era dela, mas era de outro que ela tinha tomado. E Jesus não condenou ela, não disse que ela ia morar no inferno por aqueles erros, mas Jesus olhou para ela e disse: mulher, se você soubesse quem lhe está aqui pedindo de beber nesse momento, porque eu mesmo tenho água viva, e se você soubesse que eu tenho isso e me pedisse, eu lhe daria água viva, que se você beber, ou alguma pessoa beber, jamais tornará a ter sede. E Jesus não estava falando daquela água que tinha naquele poço, de matar essa sede, só de tomar um copo d'água. Ele estava falando da sede interior. Você está entendendo? Porque Jesus mais na frente disse: vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido, Senhor. E Jesus disse: disseste bem, tu tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Porque era de outra que ela tinha tomado. Ela vivia em adultério com aquele homem de outra mulher. E ela já tinha vivido em fornicação com 5, porque era uma fornicação que ela vivia, era uma prostituição, querido. Mas Jesus não condenou ela, mas disse: mulher, se tu tomares dessa água, jamais tu tornará a ter sede. Jesus estava se referindo ao pecado. Se tu tomar da água que eu lhe der, mulher, tu jamais tornará a ter sede a fazer essas coisas erradas que tu fizeste até hoje. Tu serás saciada, porque aquela mulher, ela tinha uma sede grande pelo o sexo. Você está entendendo? Que ela já tinha passado pela mão de 5 e não conseguia se satisfazer com aqueles 5 e tomou o marido de outra. Mas Jesus disse que a única coisa que ia parar aquele erro na vida dela era exclusivamente ela tomar dessa água que Jesus desse. E essa água, meu amado, é o que está escrito lá em Gálatas 5. O Espírito de Deus vindo morar dentro de nós e Ele gerando os frutos dele, que é a verdadeira santidade que Deus quer. Não é você obedecer os 10 mandamentos, não é você obedecer a lei de Moisés, não é você obedecer ao que uma religião ensina. Você está entendendo? Aos ensinamentos religiosos dessa religião: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, e nem faça isso, faça dessa maneira. Mas a água que Jesus fala que vai nos dar não é cumprir o que religião ensina, mas é ter o Espírito dele dentro de nós, e esse Espírito vai nos converter de verdade, meu amado. É só você ler Gálatas 5 e vai tirar toda dúvida da tua mente, vai esclarecer toda a tua mente, tu vai ter paz. Hoje eu não vivo seguindo ensinamentos religiosos, e muitas pessoas dizem para mim assim: olha, você tem que seguir, você tem que ser membro da religião tal, não sei o quê, porque senão você não vai morar no céu. Meu irmão, mas não pode ser assim, você está entendendo? Antigamente eu vi um negócio desse, eu ficava logo agoniado da cabeça. Você está entendendo? Embora que na hora eu disfarçasse: não, isso é besteira, isso é conversa, isso é balela, mas ficava aquela acusação na minha mente: você vai morar no inferno, e eu ficava agoniado, você está entendendo? Mas hoje o povo diz isso, morre de dizer,
entra num vídeo e sai no outro, porque eu tenho certeza que eu vou ser salvo pela graça, como está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 11, que Paulo diz que nós seremos salvos pela graça. Paulo está dizendo que nós seremos salvos pelo favor imerecido de Deus, e não por eu pagar para ser salvo. Você está entendendo? Isso disse o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 11, ele diz: nós cremos que seremos salvos pela graça de Cristo, que é favor imerecido. Você está entendendo? E não por guardar, e não por obedecer à religião A ou à religião B, ser membro da religião A ou da religião B. Você está entendendo? Mas só pela graça de Cristo, que é favor imerecido. Porque a palavra graça, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, que é a língua original do Novo Testamento, grego, traduzido para o português, é favor imerecido. Você está entendendo? Então o povo pode dizer à vontade, não me incomoda, porque eu tenho certeza que eu sou salvo, já estou salvo, pela graça de Cristo. Amém, querido? Então agora eu tenho que ser santo? Não, porque se eu não for ser santo, eu não vou morar no céu. Mas eu tenho que ser santo, porque Deus disse ser de santo, porque eu sou santo. Então eu já fui limpado dos meus pecados em Cristo. Agora eu estou numa posição santa, então agora eu tenho que seguir esse caminho da santidade, porque aí eu estou fazendo o que Deus disse, ser de santo porque eu sou santo. Mas eu vou ser salvo pelo que eu faço? Não, pelo que Cristo fez é que eu vou ser salvo. Pela obediência dele, pela graça dele e o favor dele é que eu vou me encontrar com Deus, e não pelo que eu faço. Eu tenho que apenas obedecer um caminho, porque eu estou numa posição santa. É como, por exemplo, conta a história que mais ou menos, não sei se há 100 anos, 200 anos atrás, lá na Inglaterra, uma mulher que era uma princesa lá na Inglaterra e que ia herdar o trono um dia, que eu não sei se é a rainha da Inglaterra hoje, essa história foi a dela, foi antes dela, outra que aconteceu com isso. Dizem que ela, quando ela era criança, ela se comportava muito mal diante do povo. Então alguém um dia chegou para ela lá do palácio e disse para ela assim: olha, você é uma princesa aqui, você é herdeira desse trono. Então veja como as majestades se comportam. Você vai ser uma herdeira desse trono. Então você acha que uma herdeira do trono tem que se comportar desse jeito que você se comporta? Se comporte como um herdeiro do trono se comporta. E a partir daquele dia, aquela menina ainda sendo uma criança, ela analisou isso aí e começou a se comportar como uma princesa, como uma rainha. Porque ela era herdeira do trono. Você está entendendo? Independente da vida dela, de todo jeito ela ia ser herdeira daquele trono. Um dia ela poderia sentar naquela cadeira ali e governar a Inglaterra toda. Você está entendendo? Mas uma rainha não se comportava com aqueles comportamentos errados que ela tinha. Então ela analisou: eu já sou uma princesa, então agora eu tenho que me comportar como uma princesa. Você está entendendo? É isso que Deus disse: ser de santo porque eu sou santo. Você está entendendo? Os anjos lá do céu já são santos. Eles já foram criados santos. Mas Deus deu a eles uma capacidade de optar a viver nessa santidade que Ele deu, ou desobedecer e ir para o caminho errado, que foi o que o diabo fez e os seus anjos também, que está lá escrito no Velho Testamento que é uma terça parte dos anjos que se rebelou contra Deus e hoje são tidos como diabo, como demônios. Você está entendendo? Porque eles não guardaram o seu domínio, como disse Tiago. Se não me fala a memória, Tiago que fala isso lá na sua carta: anjos que não guardaram o seu domínio estão reservados para trevas e sofrimentos exteriores. Amém, queridos? Nós devemos ser santos, não porque se não for santo não vamos morar no céu. Devemos ser santos porque Deus é santo e Ele mesmo nos dá a capacidade de ser. Gálatas 5. Vamos voltar para a nossa leitura. Lá em Deuteronômio 28, nós paramos no versículo 20, né? Então nós vamos ler agora o versículo 21, que diz assim: o Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra que passais a possuir. Veja
que nunca a maldição de quem desobedecesse os 10 mandamentos seriam para dar uma lição à pessoa, para ela voltar para o caminho que ela tinha se desviado. Nunca, nunca. As maldições seriam para dar uma lição na vida da pessoa, mas seriam para consumir ela. Essa palavra consumir, querido, é acabar com a vida da pessoa. É dizimar mesmo, você está entendendo? É tirar mesmo a vida da pessoa. Aí diz aqui, versículo 22, e o Senhor te ferirá com tisca e com febre, com inflamação e com calor ardente, com secura e com crestamento, ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Veja que diz aqui que as maldições vão perseguir o homem, por mais que ele... Não, eu não vou comer isso, porque se eu comer isso eu não vou adoecer. Não, eu não vou mais participar disso, porque isso aqui vai só trazer doença para mim. Por mais que ele deixe isso, que ele deixe aquilo, que viva uma vida de esporte, no lazer, sem sedentarismo, que é a não prática de esporte, você está entendendo? Por mais que ele diga, não, agora eu vou comer os comer certo, que esses comer não entope V, esses comer não tem agrotóxicos para gerar câncer, você está entendendo? Mas por mais que ele tenta, você está entendendo? Correr para não adoecer, você está entendendo? Correr contra as doenças, mas elas vão alcançar a vida dele, você está entendendo? Elas vão estar sempre no pé dele, perseguindo, correndo atrás, você está entendendo? Porque isso é um efeito de não cumprir os 10 mandamentos, querido. Mas Gálatas 3:13 diz que Cristo nos remiu dessas maldições. Mas foi Cristo que nos remiu. Então você tem que acreditar em Cristo para essas maldições não virem sobre a tua vida. Você está entendendo? Porque se a gente não crê em Cristo, toda vez que a gente errar, Deus não quer que a gente erre. E nós não devemos errar. Mas se eu errei hoje, mas se eu estou em Cristo, eu não vou ser amaldiçoado. Porque eu errei, porque eu pequei, você está entendendo? Eu vou ser abençoado. Então isso aí vai gerar em mim a santidade verdadeira. Porque mesmo eu tendo errado, mas eu vou receber a bênção de Deus, isso vai levar uma transformação para a minha vida. Você está entendendo? Meu coração vai ser transformado de dentro, como diz Jesus, vai fluir esse rio que vai me transformar de dentro para fora. Você está entendendo? Começa no meu interior e flui para o meu exterior. Aí sim, querido, eu estou no caminho que Jesus ensinou. Amém, querido? Então, versículo 22 diz assim: o Senhor te ferirá com tisca, com febre, com inflamação, com calor ardente, com secura, com crestamento, com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Versículo 23. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Você já parou para prestar atenção numa coisa? O Nordeste do Brasil é um dos cantos onde se ensina mais que você tem que guardar 8 mandamentos. Eles pegaram os 10 mandamentos, uma igreja aí famosa pegou os 10 mandamentos, tirou 2, inventou 2 e colocou no lugar desses 2 que ele tirou. Porque um dos mandamentos era: não farás para ti imagem de escultura, não se prostrarás diante delas, não adorarás elas. E esse é uma das coisas que eles fazem mais. Então eles tiraram esse mandamento, tiraram o sábado e colocaram o domingo. Eles dizem que você tem que guardar o domingo, porque o domingo é o dia santo, você tem que santificar ele diante de Deus, você está entendendo? E o que é que eles fizeram? Eles se colocaram sob a maldição, porque maldito todo aquele que não permanecer em obedecer os 10 mandamentos. E diz aqui que o céu será de bronze, o céu que está acima da sua cabeça será de bronze. O que é esse será de bronze aqui? Você vai para o texto original, que é o hebraico, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Esse bronze aqui significa o céu fechado, para não dar chuva. E veja, se o Nordeste do Brasil não é um dos cantos onde tem menos chuva no país, não é assim? Sempre foi assim. Você está entendendo? Por quê? Porque tem sido ensinado, querido, que as pessoas guardassem aqueles mandamentos lá, e esses outros eles tiraram e colocaram o outro, eles diz: guardem e Deus vai te abençoar.
Então, mesmo que as pessoas não estejam tentando guardar, mas só por elas estar debaixo daquele regime, crendo naquilo ali, você está entendendo? Ter sido ensinado daquela maneira, agora as bênçãos e as maldições vão vir sobre a vida dela de acordo com aquilo ali. Você está entendendo? Veja que as coisas é automática. Deus diz aqui que elas vão nos perseguir. Por mais que você corra, por mais que você faça o contrário, mas as coisas vão dar errada. Você está entendendo? Tá aí, o homem faz vários anos que está tentando trazer água do São Francisco aqui para o Nordeste. E onde é que está essa água? Eu pergunto a você. Muitos e muitos políticos se levantaram e comeram foi o dinheiro. E cadê que a água chegou? Você está entendendo? Por mais que o homem corra atrás da bênção, mas a bênção não vai vir a maldição. Por quê, querido? Porque eu pergunto a você, hein? Por quê? Porque deixar o caminho. Você está entendendo? Vamos crer na graça de Deus, nesse favor imerecível de Cristo. Você está entendendo? Que a nossa vida vai ser abençoada. Versículo 25 diz assim: e o Senhor te fará cair diante de teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Veja que é o contrário do que está lá no comecinho de Deuteronômio 28. Eu li agora o versículo 25 de Deuteronômio 28. Então é o contrário de lá do comecinho, que diz assim, que os inimigos vão se levantar contra você e virão por um caminho. E antes dele chegar diante de ti, que Deus vai ser com você, diz que eles vão fugir por 7 caminhos. Você está entendendo? Eles vieram por um. Vamos supor que vinha 1 milhão de demônios por um caminho para... Não, eu vou tirar a saúde dele, eu vou matar ele. Veja lá depois no livro de Jó, no Velho Testamento. Jó era o homem mais rico daquela época. O diabo, ele foi diante de Deus, pediu permissão para tirar a riqueza de Jó. Quando acabar, colocou doença em Jó. Jó ficou ali sofrendo. E o que aconteceu? Depois Deus deu a Jó tudo que o diabo tinha tomado dele. Então veja que aqui diz que os inimigos vão vir sobre ti por um caminho e fugirão por 7. Está lá em Deuteronômio 28 no comecinho. Aí veja aqui no versículo 25 que é o contrário. Vão vir por um caminho. Você quem vai contra eles por um caminho. Você está entendendo? Quando você chegar diante deles, a sua derrota vai ser tão grande que você vai fugir deles por 7 caminhos. Você está entendendo? Tem pessoas que dizem assim: eu já bati em todas as portas e até hoje eu não consegui a solução para a minha vida. Você está entendendo? Ele foi contra aquela doença, contra aquele sofrimento, contra aquela mazela que tinha na vida dele. Ele foi na justiça, lutou. Você está entendendo? Ele foi diante dos médicos, lutou. E a solução para a cura dele ele não achou. E ele disse: eu já bati em todas as portas e não consegui. Ele correu com medo do inimigo por todos os 7 caminhos que Deus diz aqui. Está entendendo? Em vez do diabo fugir dele por 7 caminhos, ele foi quem fugiu com medo do diabo. Querido, devemos crer no Filho de Deus. Devemos crer no Filho do Pai Eterno. Porque só Ele, querido, só Ele é quem pode nos libertar. Só Ele é quem pode nos salvar. A solução para a tua vida está em Jesus. A solução para a tua vida está em Jesus. Querido, nosso horário já está muito extenso aqui. Nós vamos finalizar esse vídeo aqui. Domingo à noite eu encerro essa ministração. Domingo à noite aqui ao vivo pelo nosso Facebook a partir das 7h30 da noite, sem faltar. 7h30 da noite nós estaremos ao vivo pelo Facebook e nós iremos fazer a última parte dessa mensagem. Hoje ia ser a última, mas é muito extenso, não dá para a gente terminar. Então nós paramos aqui no versículo 25. Então domingo a gente volta lendo a partir do versículo 26. E aqui a gente está mostrando
as maldições que viriam sobre a vida de quem desobedecesse os 10 mandamentos. Mas a palavra nos diz lá em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer, Cristo nos comprou. Você está entendendo? Você tinha que passar pelo sofrimento para pagar a sua desobediência. Então, Cristo comprou o seu lugar. Você está entendendo? Cristo se ofereceu em seu lugar para que hoje, você está entendendo? Você hoje desfruta da bênção dada por Ele. Amém, meu amado? Da bênção dada por Ele. Eis aí o caminho certo, o caminho que Cristo colocou para a gente. Então, agora encerrando esse vídeo, eu quero orar por quem está em casa. Mesmo que você diga assim, Ricardo, olha, eu já pequei muito, eu já errei muito diante de Deus. Mas, querido, eu quero lhe dizer algo nesse momento. Deus, Ele te ama. Mesmo você tendo pecado contra Ele, você tendo errado, Ele ama você. Ele não ama o que você tem feito de errado, as suas práticas erradas. Você está entendendo? Ele não ama. Mas Ele ama você. Você está entendendo? E Ele vai lhe abençoar hoje, não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas Ele vai lhe abençoar hoje com a cura, porque Cristo morreu em seu lugar. Simplesmente você crê nisso. Você crê que Jesus pagou o preço para que hoje você tenha direito da salvação, da cura e da bênção. Você está entendendo? Crê tão somente nisso, no Filho eterno de Deus. Você está entendendo? E a bênção vai chegar na tua vida nesse momento, aonde você estiver, seja aqui em São Vicente, no Rio Grande do Norte, seja lá em São Paulo, seja nos Estados Unidos da América, onde você se encontrar nesse momento, a bênção vai chegar na tua vida através disso. Então eu quero orar por você nesse momento, para que Deus te alcance com a sua bênção. Então, se você quer receber essa oração, você simplesmente fecha os seus olhos nesse momento e você ore comigo com fé. Quando eu terminar de orar, então você faz aquilo que você não podia fazer. Você diz, Ricardo, olha, eu não posso baixar meus pés no chão porque eu estou com uma dor forte. Quando eu terminar de orar, baixe seus pés no chão, crendo que Deus lhe atendeu. Se você diz assim, olha, Ricardo, eu estou com uma dor forte na cabeça, não posso nem virar a minha cabeça de lado assim, dói muito. Depois que eu terminar de orar, creia que Deus lhe curou, vire sua cabeça de lado, para todos os lados, crendo que Deus lhe curou. Porque isso é a fé. Nós vemos lá em Hebreus 11:1, a explicação da palavra fé. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé, ela é a firme certeza daquilo que nós esperamos. Você está entendendo? A fé é uma certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, que a gente não vê. Você não vê Deus lhe tocar na oração e lhe curar, mas você tem certeza que Deus lhe ouviu quando você orou. Você está entendendo? Então a fé é isso, a fé é uma certeza e não uma dúvida. Então se a gente ora com fé, a gente ora crendo que Deus vai nos atender. E Jesus disse isso lá em Marcos, que é Novo Testamento, capítulo 11 e versículo 24. Jesus disse que tudo que pedides ao Pai, crendo que o tereis, o recebereis. Então, Jesus disse que a diferença do homem ser atendido diante de Deus é essa. É ele pedir crendo que Deus o atenderá. Então, depois que ele terminou de orar, ele crê que Deus atendeu ele. Você está entendendo? Então, aquele milagre se manifesta na vida dele. Isso aí já aconteceu comigo diversas e diversas vezes. Quantas vezes eu não estava doente, eu estava com um problema e eu fui diante de Deus em oração. Então, eu orei. E quando eu terminei de orar, você está entendendo? A bênção se manifestou na minha vida. Quantas vezes? Milhares de vezes. Você está entendendo? Quando eu terminei de orar, eu creio que Deus me atendeu. E ali passou alguns minutos ou um dia e a bênção realmente aconteceu. A doença desapareceu do nada. Assim como ela veio rapidamente, também ela saiu rapidamente. Porque isso é a fé. Então eu vou orar nessa fé. Não para ver se Deus vai fazer, ou para ver se é da vontade de Deus lhe curar ou não, porque eu sei que é da vontade de Deus lhe curar. Jesus mostrou isso nos evangelhos. Quantas pessoas chegavam para ele e não sabia se era da vontade dele. Chegou um homem, certa vez, e disse assim, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para curar ele. Mas ele não sabia se era da vontade de Jesus curar ele ou não. Então ele disse,
Se tu quiseres, tu pode. Jesus disse, sim, eu quero lhe curar. Tudo é possível aquele que crê. Então Jesus tocou no homem e disse, seja curado. Na mesma hora o homem foi. Então, tira essa dúvida da tua cabeça se é da vontade de Deus lhe curar ou não. Que Deus quer lhe curar. E Ele pode. Então, somente creia e tu serás atendido. Então, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, no nome excelentíssimo de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te apresento agora a vida de todos que estão me ouvindo e me vendo aí pelo Facebook, Senhor. Que o Senhor chegue nessa casa, nessa noite, meu Pai, com a tua graça, e que a tua graça seja derramada sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés desse homem, dessa mulher, meu Deus. O teu poder passa aí agora quebrando e desfazendo todas as maldições, meu Deus, porque essa pessoa foi colocada em Cristo e através de Cristo nós fomos resgatados da maldição da lei. Então, meu Pai, que a bênção se cumpra na vida desse homem e dessa mulher nesse momento. Eu levanto a minha voz no mundo espiritual e eu digo em nome de Jesus, espírito de enfermidade que entrou nessa vida, nessa casa, eu lhe ordeno agora, pega o que é seu e saia dessa casa, saia dessa vida em o nome de Jesus, para nunca mais voltar. Porque eu determino que essa vida está curada, está liberta para a glória de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Pai, eu te agradeço e te glorifico e tomo posse da bênção em nome de Jesus. Amém. Querido, creia tão somente que Deus ouviu e atendeu a tua oração nesse momento. Por aqui eu encerro essa transmissão, mas domingo eu estarei de volta a partir das 7h30, trazendo a quarta e última parte dessa mensagem, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então até domingo e que Deus te abençoe, que a graça dele seja sobre a tua vida cada vez mais. Por aqui nós encerramos, agradecemos a sua audiência até esse momento por ter nos acompanhado aí pelo Facebook. Que Deus te abençoe grandissimamente. Então até domingo e obrigado a todos em o nome de Cristo Jesus. Amém.